E é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Para produzir em você, assim como produziu em mim. Um beijo lá. Ela está aqui. Assim como produziu em mim um coração grato, a despeito de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância, que ele produz em você também. Que essa palavra também produz em você. Que o Espírito Santo, através dessa palavra, produza em você um coração grato, a despeito de toda e qualquer situação. Amém? Então a palavra hoje está baseada em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu vou ler do 1 ao 10, mas eu vou focar depois em um versículo específico e vocês vão entender por quê. Mateus 28, 1 diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, domingo de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Perdão, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, o que aconteceu? O anjo do Senhor, um ser da eternidade, um ser que não é do nosso tempo, que não vive no nosso cronos, desceu do céu e aí houve um terremoto. Porque a palavra diz que o terremoto aconteceu porque tem o porquê, o explicativo depois. E eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu. E é assim que acontece quando vem uma ordem de Deus para a tua vida. Quando é a hora de Deus agir na tua vida, quando Ele envia uma palavra, é um terremoto que acontece, é algo sobrenatural. Você não entende, nós nos atemorizamos. Mas quando o Kairos invade o Cronos, acontece algo sobrenatural que tira a nossa estabilidade humana e nos leva leva a nossa mente para um entendimento sobrenatural, para uma compreensão diferenciada. Então foi isso que aconteceu aqui. Eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E aí elas viram que estava vazio. O lugar onde ele estava, o corpo dele estava deitado, né? E no 7 diz: E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E aí o resto vocês já conhecem. Se não conhecem, leiam do texto até o verso 10 e leiam o capítulo inteiro, enfim. E aí eu fiquei paralisado nesse versículo 2. E eis que houve um grande terremoto. E lembrei do terremoto quando Jesus finalmente ele morreu ali na cruz. Que aconteceu também um terremoto, que está ali no capítulo 7 do mesmo livro, no verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e aí segue. Também houve um terremoto. E a gente hoje está vivendo no meio de um terremoto biológico, né? A gente hoje, muita gente está vivendo um terremoto sentimental. Alguma coisa que nos tira a estabilidade. A gente não sabe como agir, a gente não sabe, enfim, se a gente está protegido realmente, devidamente protegido ou não. A gente vai à rua com máscara, faz tudo o que tem que fazer, álcool gel, mas chega em casa atemorizado de estar trazendo alguma coisa para dentro da nossa casa, para quem a gente ama. A gente vive no meio de um terremoto. E eu queria lembrar vocês uma outra situação de um terremoto emocional. Aqui em Lucas, deixa eu ver onde eu anotei referência. Lucas, quando o anjo veio anunciar a Maria. Cadê? Aqui. Lucas 1. Aquilo ali foi um terremoto emocional. Você imagina uma jovem
virgem, estava aguardando o momento do casamento com José, e ela receber Lucas 1, 29, diz assim: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, verso 30, Lucas 1, 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E aí segue, o resto da história você já conhece. Aquilo ali para Maria foi um terremoto emocional na vida dela. A chegada do anjo, onde ela estava, na casa dela, sei lá onde ela estava, enfim, onde ela estivesse. E ela ouvir: Maria, eu sei que você é virgem, mas você está grávida e vai conceber Filho de Deus. O que seria ouvir isso numa época? Se hoje a gente ainda vê tanta atitude machista acontecendo no mundo inteiro, não só em países mais com a cultura mais fechada, né? mais focada no passado, mas aqui no nosso país também. Você imagina o que era naquela época? Uma virgem estar grávida, uma mulher estar grávida sem estar casada. Aquilo ali deve ter sido por alguns minutos antes do anjo acabar de explicar tudo para ela. E mesmo depois do anjo ter explicado, a cabeça de Maria deve ter ficado uma loucura. Mas quando vem um terremoto vindo diretamente da eternidade para a nossa vida, o anjo disse para Maria: não temas. O anjo disse para as mulheres ali na porta do sepulcro: não temas. Não temais. Porque a gente fica com medo, sim. Porque a gente está ainda nesse plano. Porque a gente vive o dia a dia, infelizmente, muito baseado no Cronos, naquilo que é o natural. E quando o Kairos se apresenta, quando a vontade plena, boa, perfeita e agradável se apresenta diante de nós, a gente fica assim atemorizado, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o anjo disse lá para Maria, mãe de Jesus: não temas. Disse para as mulheres aqui na beira do sepulcro, na porta do sepulcro: não temais. Porque quando vem um terremoto, o futuro de bênção é certo. O futuro, com a manifestação da glória, da graça de Deus, é certo. O que importa é o que vem depois do terremoto. Não importa se eu estou vivendo um terremoto emocional. Não importa se eu estou vivendo agora um terremoto biológico, com um vírus, parece que está caçando a quem matar. Não importa se eu estou vivendo um terremoto financeiro. Se eu amo a Deus, se eu creio em Deus, eu posso esperar que depois desse terremoto venha a alegria, e o meu nome escrito no livro da vida, e eu estarei na eternidade com Ele para viver aqui o mais que Deus tem para mim. Porque se eu não viver nessa terra, não me importa. O que eu quero é viver, seja aqui, seja na eternidade. Depois do terremoto, vem a bonança. Depois que Maria recebeu a anunciação, né? A notícia de que ela seria mãe do Filho de Deus, e aquele turbilhão de emoções. O que José vai falar? O que a minha mãe vai pensar? O que os vizinhos vão falar? Depois ela disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Faz em mim o teu querer. Então, a minha palavra para você hoje é: agradeça a Deus pelo terremoto. Porque o que Ele vai fazer através da tua vida, se você tiver um coração grato agora, na hora do terremoto, vai ser alguma coisa inaudita. Ninguém nunca viu. Quem tinha visto antes uma virgem conceber do Filho de Deus? Inaudito, ninguém nunca viu. Assim como a obra de Jesus Cristo, para salvar a humanidade, para morrer por mim e por você, inaudito, ninguém nunca viu. Depois de 3 dias ressuscitar, inaudito, ninguém nunca tinha visto. E voltar para o céu, ninguém nunca tinha visto. Assim será na tua vida. Não importa como fala dos terremotos, quantos graus de terremoto está acontecendo agora na tua vida. Qual é a grandiosidade do terremoto na tua vida hoje? O que importa é que quando esse terremoto ele vem para nos abalar a nossa estrutura,
para abalar, para tirar os nossos pés do chão, para abalar a nossa base no Cronos, no natural. Ele te tira do natural e te coloca no sobrenatural. E te faz viver aquilo que ninguém nunca antes tinha vivido. É só você se... Aquelas mulheres, elas saíram dali e elas levaram a boa notícia. E elas tiveram a oportunidade que ninguém teve de ver o sepulcro vazio, de enxergar aquilo, de ser apresentadas ao sepulcro vazio por um anjo, por um ser sobrenatural, por alguém que veio da eternidade, para poder anunciar para elas e falar assim, vai e fala para os discípulos, fala para eles correrem para Galileia, porque ele vai encontrar vocês lá, ele vai encontrar todo mundo lá. E aí, olha, eu tenho uma notícia para dar para você. Você pode se posicionar, você pode acreditar, você pode hoje, com base nessa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida, que o Espírito Santo está conectando ao teu espírito, sair daqui dessa live, desse vídeo, para poder agradecer por tudo que você está passando. Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, blá blá blá. Mas nem todo mundo que está ao teu redor, nem todo mundo que está perto de você, nem todo mundo a quem você anunciar que o terremoto veio, que o Kairos invadiu o Cronos, que o toque de Deus veio sobre a tua vida, vai ter a mesma fé, a mesma disposição e o mesmo coração grato que o teu. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 28 ainda, no versículo 17, diz assim, depois de elas terem anunciado, de Jesus ter encontrado com eles, eu vou ler o 16 também. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O que eu estou falando aqui nesse momento, seja numa gravação que você esteja assistindo posterior, seja na live, é para você agora, que não vai duvidar. Não importa quantos duvidem, o que importa é que eu não vou duvidar que esse terremoto é só o início de algo sobrenatural e grandioso que Deus vai fazer na minha vida e através da minha vida. Venha o terremoto que for, eu vou ser grato. Venha o terremoto que for, eu vou glorificar. Venha o terremoto que for, eu vou adorar. Venha o terremoto que for, eu vou continuar dizimando, eu vou continuar ofertando. Venha o terremoto que for, eu vou continuar sendo discípulo. Venha o terremoto que for, eu vou continuar crendo na palavra. Venha o terremoto que for, eu não vou parar, porque eu sei que depois do terremoto tem algo muito maior para a minha vida. Tem um relacionamento mais profundo, tem um relacionamento mais intenso, tem vida com Deus, tem uma eternidade inteira para viver com Ele. O que me importa hoje é saber que eu não vou estar entre aqueles que duvidam, entre aqueles que retrocedem, entre aqueles que negam a Jesus. Mas o que eu quero é ser do grupo daqueles que o adoram. Aleluia! Aqueles que não vão parar, aqueles que continuam acreditando, aqueles que continuam se agarrando na palavra, aqueles que continuam orando, clamando, que não desistem. Aleluia! Porque o terremoto é só o começo. Ah, queridos, quando você ouviu o barulho do trovão, quando você sentir as tuas pernas não conseguindo parar, em nome de Jesus, creia que isso é só o início, invadindo o Cronos ao redor da tua vida e te colocando num lugar diferenciado e te levando para um tempo novo. Aleluia! O terremoto pode trazer medo, como trouxe para aquelas mulheres. Aquela notícia, aquele ser sobrenatural, aquela notícia vinda da eternidade, aquelas palavras, aquela voz diferente. O que é aquilo? O que era aquilo? Que medo, eu não sei o que eu faço. É medo com alegria. Maria, quando ouviu a voz do anjo falar assim, você vai conceber. Ai, meu Deus. O que os vizinhos vão dizer? Mas eis-me aqui. O que eu quero viver
é o que vem da eternidade. É o que a voz que vem da eternidade diz. Não o que a turba fala. Não o que o falácio, a fofocalhada, as más notícias, o que vem pela televisão. Não. Eu quero ouvir o que vem da eternidade e é isso que eu vou viver. Se esse terremoto aqui é o início, Senhor, obrigado pelo terremoto, porque eu vou sair desse terremoto para te adorar, eu não vou duvidar. Aleluia! Então a minha palavra para você é essa. Se você hoje está sentindo a tua vida como se estivesse no meio de um terremoto, aleluia, creia que esse terremoto vai te levar para um tempo diferente. É só o início para um tempo novo. Eu não quero dizer, o terremoto não vai te levar a nenhum canto. Quem vai te levar é Deus. O terremoto é só o anúncio da invasão do Cronos na tua vida. Recebe essa palavra no teu espírito e sai daqui, dessa live e desse vídeo que você está assistindo, para viver isso. Creia nisso. Tenha olhos, receba olhos diferenciados para enxergar como você não enxergava. Quando começou o terremoto, você enxergava de um jeito. Vai sair do terremoto enxergando de outro. Porque o anjo está dizendo para nós, não ter mais. Continua andando porque ele vai encontrar você lá na frente. Ele está preparando um lugar para você na eternidade, é isso que diz a palavra. Aleluia! O tempo novo, nós entramos no tempo novo, no Kairos de Deus, no tempo da eternidade, onde tudo é estabelecido conforme a vontade do reino de Deus, conforme é estabelecido no céu, seja estabelecido na terra. É o Kairos de Deus invadindo Cronos. Quando você e eu aceitamos isso, quando você e eu desejamos isso, deseje o Kairos invadindo o Cronos da tua vida. Aleluia! Coloca a tua vida à disposição do andamento temporal de Deus, que é o Kairos. Coloca a tua vida à disposição desse time diferenciado, dessa visão de vida diferenciada, desse ouvido que tem um filtro espiritual que só deixa entrar aquilo que vai te edificar, em nome de Jesus. Esse terremoto não veio para te atemorizar, veio para te mostrar que tem tempo novo liberado para a tua vida, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito e sai desse vídeo para vivê-la na plenitude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus.